Saúde, amada igreja, com paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, é com temor e literalmente tremor que eu estou aqui em cima, porque sei da responsabilidade que é, diante do povo de Deus, abrir a palavra e falar dos desígnios, dos planos de Deus para a nossa vida. Não é fácil. E por isso peço ajuda aos irmãos, que quando eu fico nervoso eu começo a acelerar. Atropelar tudo que eu digo. Aí se eu olhar para o irmão, o irmão pode fazer assim, porque aí eu vou entender que eu estou falando muito rápido. E aí a gente pode seguir com a pregação. Mas, meus irmãos, é motivo de muita alegria, né, ver esses adolescentes empenhados na obra do Senhor, tomando a frente, e só tenho a agradecer, né, pelo pastor, pela equipe pastoral, por essa oportunidade, e pela confiança de estarmos aqui conduzindo o povo de Deus em adoração e, nesse momento, na leitura da palavra. E, meus irmãos, o tema que Deus tem falado muito no meu coração, no último mês, para ser sincero, é sobre sofrimento. Uma coisa que não gostamos muito. Então, cristão sofrimento foi o tema que eu quis trabalhar, vim trabalhando esse tempo. E não tem como falar sobre isso se não falar de Jó. E por isso eu pedi aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Eu vou ler, os irmãos poderão acompanhar, cada um nas suas versões. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor perguntou a Satanás, então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, e que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de tuas mãos, e os bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio o outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ele caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Seu Deus Todo-Poderoso, Pai, apesar das minhas limitações, eu sei que eu sou falho,
mas, Pai, que eu seja apenas um instrumento para proclamar a Tua mensagem nesta noite. Aplica essa mensagem nas nossas vidas, o que o Senhor quer nos mostrar através da história de Jó. É a história do sofrimento do povo de Deus que passa por dificuldades, mas que nunca esqueçamos que o Senhor é fiel. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, Jó, não tem como falar de sofrimento e não lembrar de Jó. Mas vemos também que Jó era um homem muito abençoado, filhos e filhas, diversas posses, e vendo tudo isso, a gente percebe que Jó, pela sua integridade, foi muito abençoado. Porque, de fato, é Deus que nos abençoa. O bem que chega em nossas vidas é a graça de Deus. Desde o abrir dos olhos de manhã, o respirar, o alimento em casa, seja desde o pão com ovo ou algo mais reforçado, desde o sair para o trabalho, vou retornar a casa, Deus nos livra de coisas que a gente nem percebe. E a gente vive nossa vida. Pode então viver nossa vida com tranquilidade, sabendo que Deus está cuidando de nós. Mas, olhando para o exemplo de Jó, a gente consegue entender porque também passamos por dificuldades. Sabemos o que é sofrer. Afinal, nem tudo são flores. A gente vive nossa vida e temos dificuldades das diversas ordens, financeira, de relacionamento, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, sempre temos áreas da nossa vida em que passamos dificuldade, em que o calo aperta. Mas nós, como povo de Deus, ao passar por dificuldades, temos um Deus a quem recorrer. Temos um Deus a quem podemos chegar e dizer: Senhor, olha minha aflição, ajuda-me, o Senhor é meu socorro. Isso é muito bom. E a resposta de Deus para nossas vidas pode ser a confirmação daquilo que pedimos, mas também pode ser um não. Mas também pode ser um espere. Mas pode ser: olha, eu vou lhe abençoar, mas não da maneira como você espera. Olha, eu vou dar aquilo que você quer, mas não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser no tempo que você quer. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Começa a pensar, em meio à dor, que Deus talvez tenha nos abandonado, que Deus não está olhando para a gente, que Deus não se importa conosco. E fica a pergunta: poxa, por que passamos pela dor? Por que temos que, nossa vida, toda a nossa existência, temos que passar por sofrimentos e perder entes queridos e sofrer e ter dificuldades nos relacionamentos e ter frustrações, expectativas para o futuro e isso não se realizar? Meus irmãos, olhando para a vida de Jó, em toda a sua integridade, quanto ele era abençoado, e depois que ele perde tudo, e a postura dele, é que podemos então entender um pouco, e a partir da palavra, do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, apesar da dor. Então fica a pergunta: por que passamos pela dor? E guiado por essas perguntas, por que passamos pela dor? Será que existe propósito na dor? E se existe, será que podemos conhecer esse propósito? Será que Deus pode revelar a nós esse propósito, os porquês, as causas? Pensando nisso, que vamos tentar responder essas perguntas à luz da palavra. Eu não tenho aqui a pretensão de trazer respostas da minha cabeça, não. Que possamos abrir a Escritura e entender isso. E a primeira resposta a essa pergunta de por que passamos pela dor é que o sofrimento é consequência do pecado. O sofrimento é consequência da nossa natureza caída. Vamos fazer a leitura, como está ali projetado? Romanos 3, 9 ao 12 e 18. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, essa palavra é Paulo falando à igreja de Romanos, mas é ele citando um salmo de Davi. Davi falando dos povos ao redor de Israel, aqueles povos inimigos que vinham contra o povo de Deus, dizendo: esses homens eles não querem a Deus, não há um justo entre eles, não há nenhum sequer. Obviamente está falando daqueles inimigos de Deus, mas como Paulo mesmo diz, não há diferença entre judeu e gentio. Todos estão debaixo do pecado. A gente não pode ter a pretensão de achar que não, eu vivo uma vida boa, não, que eu estou com Deus, a minha vida é perfeita, já estou agradando a Deus. Não. Era esse o pensamento dos judeus, de achar que por serem povo de Deus, bastava seguir a lei e estava tudo certo. Não importava o interior, a transformação interior que Deus realiza. E, meus amados, precisamos lidar com o pecado
a natureza e as consequências do pecado, tudo isso começou lá no Éden. O pecado acompanha o homem até hoje, desde o Éden. Quando Deus criou o homem para dominar sobre a criação, para serem fecundos e multiplicar, né, para viver em comunhão com o Criador, o homem escolheu desobedecer. O homem escolheu a sua própria vontade. E, a partir daí, ele prefere a vontade própria do que a de Deus. Então, o pecado entra no mundo. E Deus, ele é santo. Deus não tolera o pecado, porque ele é santo, santo, santo. Então, ele expulsa o homem e a mulher do jardim. E agora, não apenas Adão e Eva, mas toda a humanidade, dali em diante, agora segue os desejos do seu próprio coração. As eras se passam e o homem, a gente tem a pretensão de agora, no século XXI, não somos evoluídos, somos agora pessoas que iluminadas ao avanço da filosofia, da ciência, da medicina. Não, esse negócio de pecado já passou, já estamos ultrapassados, isso é ultrapassado. Será mesmo? Alguns exemplos rápidos, não quero meter muito a isso, mas quando a gente pensa na medicina, que nos últimos 100 anos o avanço que isso teve, que bênção. Há 80 anos atrás, se você tivesse varíola, você provavelmente morreria, porque não tinha tratamento muito eficaz na época. Hoje é uma doença quase erradicada. Então veja que bem que o homem faz. A imagem de Deus, o homem feito a imagem e semelhança de Deus, permite que o homem consiga fazer coisas boas. Mas esse mesmo conhecimento da medicina, da engenharia genética, permite ao homem não apenas entender o vírus, mas agora criá-lo, alterá-lo e fortalecê-lo. E agora o homem usa o vírus contra o próprio homem. Não sei quantos conhecem, mas na época da Segunda Guerra, foi amplamente usada armas biológicas para infectar os territórios adversários, para destruir plantações, para causar epidemias locais. Ou seja, o homem usa aquilo de bom a serviço para abençoar os outros, para causar a própria destruição. Um outro exemplo, muito marcante também, principalmente para mim, uma coisa que eu nunca esqueço, é o avião. Veja que bênção, o avião. O homem agora, depois de eras, conquista os céus. Sempre que me perguntam, rapaz, aquela brincadeira de criança, né? Que superpoder você teria? Ah, super força, raio laser. Não, eu queria voar. Se eu pudesse mesmo voar, meu sonho era ter um sonho de eu voando, tranquilo. Porque é uma coisa que me fascina. E acredito que também isso fascinou Santos Dumont, e o inspirou e criou essa máquina tão maravilhosa. Mas a mesma máquina, que é tão incrível, consegue ser usada para o mal. Porque não existe, meu irmão, nenhuma área da nossa existência que o pecado não afete. E uma coisa interessante sobre o avião é que Santos Dumont tem um relato dele, de que durante a Revolução de 32, lá em São Paulo, ele já no fim de sua vida, muito deprimido, cansado, ele confessa, né, ele desabafa com seu amigo, o professor José Oliveira Orlando, e diz assim, se os irmãos me permitam ler, ele diz ao seu amigo, meu Deus, não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Por que fiz eu esta invenção, que em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra? Horrorizam-me esses aeroplanos que estão constantemente pairando sobre Santos. Então, no mesmo ano, no dia 23 de julho, Santos Dumont se suicida. Meus irmãos, a realidade do pecado nos persegue até hoje. Não tem como escapar. E as nossas escolhas, aquilo que decidimos fazer, ao seguir nossas próprias paixões, nossos próprios desejos, tem consequências. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, assim como Ele colocou para o povo no Egito. E precisamos escolher, precisamos dar um passo. O que queremos para a nossa vida? E entender que, ao escolher, precisaremos lidar com as consequências. Porque, sim, se você comete um crime, como roubar, você pode até se arrepender. E que bom, se arrependa, volte ao Senhor. Mas e as consequências disso? Você vai passar pela justiça humana. Você vai passar por um processo e poderá ser preso. Ah, mas eu me arrependi. Não, Deus entendeu do meu coração que foi genuíno. Que bom, meu irmão, mas as consequências estão aí. Você, jovem, adolescente ou até adulto, começa a se relacionar, mas não espera o casamento e se relaciona mais intimamente, digamos assim. E me arrependo, meu Deus, foi errado, não, Deus me perdoa, não vai acontecer, Senhor. E pode ser genuíno, que bom, mas se acontecer uma gravidez inesperada. Não, por quê, meu Deus, por quê? Eu orei tanto, eu pedi tanto. Você plantou, você colheu. Não que filhos sejam uma maldição, pelo amor de Deus. Quero, no tempo certo, virão. Viu, mãe? Viu, pai? Calma, vai vir. Mas são bênçãos. Mas agora, veja, agora você, toda a sua vida vai mudar
porque você vai ter que seguir esse ritmo agora de cuidar de um filho. Muitas vezes você vai ter que sacrificar algumas coisas, alguns sonhos e projetos seus, que não precisaria se você tivesse feito uma escolha diferente. Então, meus irmãos, precisamos lidar com a consequência daquilo que escolhemos. E o pecado, o sofrimento, é consequência das nossas más escolhas. Coloquei Gálatas 6,7, conforme eu acabei de dizer. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esse negócio, não, você pratica o mal, uma volta para você, o karma. Não, que karma? Esqueça, é Bíblia. O que você planta, você colhe. De Deus não se zomba. Quem semeia para a sua própria carne, os seus próprios desejos, né? Da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse texto fala de salvação e condenação. Aquele que vive sua vida entregue aos seus próprios desejos encontrará a destruição. Mas aquele que vive de acordo com a vontade do Espírito, com a vontade de Deus, encontrará a vida eterna. Então veja, então como fugir desse sofrimento? Já que é consequência do pecado, já que é consequência das coisas, das escolhas más que eu faço. Não tem outro caminho, meus irmãos. O arrependimento e a fé em Cristo. Porque é por meio do arrependimento e da fé no sacrifício de Cristo naquela cruz, é que eu vou estar agora num caminho de reconciliação com o próprio Criador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nessa esperança que o cristão descansa. Pode encontrar esperança de que aquele plano que Deus tinha no Éden, em Cristo, será alcançado. Não é que pode ser, será alcançado. No futuro, quando Deus então voltar, então não teremos mais que nos preocupar com o sofrimento. Não haverá mais morte, choro, tristeza e dor. Essa é a nossa esperança, mas precisa de uma escolha agora. É necessário uma decisão agora. Porque, como mesmo disse, é apenas por meio do arrependimento que podemos escapar das consequências do pecado. Que podemos então plantar a semente boa, para então colher os seus frutos no devido tempo. Gálatas 5 fala, de como deve ser o caráter do cristão. Fala das obras do que os homens ruins praticam, idolatria, bebedice, rixas, discussões, uma série. Mas eu quis trazer aqui o fruto do Espírito. Como é que deve ser o caráter do cristão, o homem transformado pelo Evangelho? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, precisamos ter isso claro em nossas mentes, de que esse sofrimento que vem por escolha nossa podemos escapar disso, se tomarmos essas boas decisões. Se em Cristo, não pela minha própria força, não, eu vou agora, intelectualmente, vou entender que não, preciso tomar esse caminho. Não, essa transformação precisa vir de dentro, e é apenas por meio do Evangelho. É apenas crendo que Cristo é que nos santifica. É a cruz de Cristo, a esperança, o poder de Deus que repousa sobre nós, é que pode nos colocar nesse caminho de fugir das más escolhas, de fugir do mal, de toda a aparência do mal. Do mal que muitas vezes causamos a nós mesmos e do que causamos aos outros. Então, precisamos viver em humildade. Humildade por quê? Porque se eu não reconhecer que é Deus que me transforma, que é o poder de Deus que me guia de acordo com a vontade dEle, que eu preciso ser transformado, que eu não tenho essa força, não adianta. E como um pastor tem falado muito nos cultos de orações, falou nesse culto, precisamos manter vigilantes. E o que é ser vigilante? É ficar acordado? Não, ficar vigilante. Não, ser vigilante é você saber qual é a brecha, qual é o ponto em que você tem falhado e desagradado a Deus. É a sua postura no trabalho? É o que você fala na sua família? Com seu pai, com sua mãe? Aquela palavra ríspida que você não sabe tratar direito e não entende. Ah, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, me trata... Mas você não entende que há muito tempo você já vem tratando de forma ríspida, de forma rude? É consequência. No seu casamento, você só não diz palavras de amor, de carinho e respeito para o seu parceiro. Depois de um tempo, nossa, fulano está estranho, não sei o quê, está esfriando. Mas você está colhendo o que plantou. Então, temos que manter vigilantes em oração, entendendo que Deus abre os nossos olhos. Pai, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou caindo? Onde é que está faltando? O que é que eu estou precisando trabalhar? Trata em mim, Senhor, para que eu fuja dessa dor causada pelas minhas próprias más escolhas. E, meus irmãos, isso é fácil de entender, né? Não, tudo bem, Pedro. A gente planta, a gente colhe, beleza. Deus é justo, se eu fiz errado, eu vou fazer errado, tranquilo. Mas e quando o sofrimento? Não tem nada a ver com o nosso pecado. Tem a ver justamente com essa decisão de seguir a Cristo. Tem a ver justamente com essa postura agora, essa nova caminhada que a gente se colocou e se propôs, de viver
em fé, crendo em Cristo Jesus. Meus irmãos, em João 15, 18 a 21, como nós lemos mais cedo, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Não se esqueçam disso. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Meus amados, essa passagem nos apresenta a dura realidade do cristão no mundo, da jornada que nos espera. Sim, precisamos fugir do pecado, da natureza pecaminosa, de desagradar a Deus, dos nossos próprios desejos ruins. Mas ao viver dessa forma, também encontraremos um sofrimento. Poderemos encontrar a dor, mas agora, pela fé e esperança em Cristo Jesus. Ao anunciar esse evangelho, ao proclamar às nações, olhe, é Cristo o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. É nele que encontramos nosso alívio. Muitos não aceitarão isso. E, meus irmãos, desde sempre Cristo é odiado pelo mundo. A gente viu recentemente nas Olimpíadas aquela cena triste, terrível. E não quero nem falar muito. Mas não precisa surpreender. Há uns anos atrás, no Carnaval, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, também tivemos um Jesus na passarela, né? Representado como mulher, índio, LGBT e tal. Então, já gosto de usar o nome de Jesus para os seus próprios motivos, para a zombaria. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, meus irmãos. Não sei quantos conheciam. Deixa eu ver se... Não sei se dá para entender. Eu não sei usar esse laser aqui. Não sei se vocês não conseguem ver. Isso aqui é um grafite de Alexamenos. Não sei quantos conhecem. É mais ou menos do século II, encontrado esse grafite, que não sei se vocês conseguem entender. Aqui tem um rapazinho, aqui tem uma frase em um grego todo estranho, e aqui... Já vou explicar isso aqui. E aqui o que está escrito é: Alexamenos adora o seu Deus. Então, entendemos que aqui é um homem, o Alexamenos, e aqui, meus irmãos, é um homem crucificado, com a cabeça de um burro. Então, pelo local onde foi encontrado, entende-se que Alexamenos era esse jovem cristão, e que seus amigos ao redor fizeram esse desenho para zombar dele. Dizer, olha, o Deus que Alexamenos adora, crucificado, que Deus poderoso, o cara morreu. O cara adora um Deus que morreu. Sim, adoramos um Cristo que foi morto. Mas a nossa esperança é porque Ele ressuscitou. Sim, meus irmãos, desde sempre, veja, no século II, não tinha passado 300 anos ainda, já estavam zombando, humilhando cristãos por causa da sua fé, perseguindo. A história dos coliseus romanos é isso, cristãos sendo jogados para entregar aos leões como entretenimento para o povo. Então, não porque eles tinham... Não, é por causa da sua adoração e sua fé e devoção a Deus. Então, é engraçado que... Triste, não engraçado, é triste, que hoje querem apresentar um evangelho água com açúcar. Apresentam um evangelho que, não, olha, Jesus, Ele quer o seu bem. Você é a joia preciosa da criação. Você é o centro do coração de Deus. E Deus quer te dar uma vida tranquila, de paz. E a paz que tem no seu coração é que vai lhe dizer se você está servindo a Deus ou não. Ou seja, se você está sofrendo, então tem alguma coisa errada. Você tem que fazer mais, tem que entregar mais. Não sei quantos conhecem a teologia da prosperidade, que diz que você tem que prosperar, que Deus quer lhe fazer rico, Deus quer que você conquiste e come de tudo, do melhor que há na terra. Hoje em dia, tem uma versão mais moderna, a teologia do coach, que diz que não, Deus quer que você se sinta bem, Deus quer que você sinta aquele calorzinho no coração. Ui, que bom, ai, Deus me ama tanto. Olhe para Jó. Faz sentido isso? Achar que o que Deus espera de nós é uma vida tranquila, uma vida livre de dificuldades e lutas. Não, meus irmãos. Acabamos de ler, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque a paz que Deus nos dá é diferente do que essa paz que o mundo diz. Não, você tem que ter um bom trabalho, você tem que conquistar, tem que estudar muito para ter um trabalho maravilhoso, então vai ganhar mais 2 dígitos e pronto, aí você vai ter aquele conforto. Estudar é bom, viu? Adolescentes, estudem. Não fiquem de recuperação, pelo amor de Deus. Estudem, se dediquem, sonhem. Mas coloquem nas mãos de Deus, porque isso não é tudo.
para não dizer que não é nada, mas isso não é tudo. Porque maior entender que é a paz de Deus que, como diz lá em Filipenses, é a paz que excede todo entendimento. Vamos ler alguns textos aqui em sequência para entender como é que é a paz de Deus. O que é que Deus promete a nós? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Que é outra? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Estão preparados? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Aquele grifo ali não vai estar na sua Bíblia, foi eu que coloquei aqui grifadozinho. Mas veja, Paulo diz que é um privilégio sofrer por Cristo. Não é qualquer um que pode, não. É um privilégio sofrer por Cristo. E aí, vamos ler mais um aqui. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meu irmão, minha irmã, você é digno de sofrer por Cristo? Será que eu sou digno de, quando os outros olharem para mim, vixe, não fale com fulano não, que ele é crente. Não fale não, porque ali, rapaz, não, porque você vai ajudar ele. Não, ajuda ele não, rapaz, ele é todo... Não, rapaz, esse negócio de Jesus aí. Será que estamos prontos para anunciar esse evangelho com segurança, com ousadia a todos ao nosso redor? Estamos prontos para as consequências disso? Será que estamos prontos para talvez ser mal visto no trabalho, para ser mal falado no condomínio, para ser mal falado no nosso ciclo de amizades mais íntimo, daquele povo da escola, né? Nosso amigo da faculdade, de chegar na roda, o pessoal já começar a olhar lá torto. Será que estamos prontos para isso? Ou então estamos tendo vergonha? Meus irmãos, nossa tarefa, nosso dever é anunciar esse evangelho e não podemos nos envergonhar dele. Paulo diz que não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outro caminho, meus irmãos, é a mensagem do evangelho de um Cristo, de um Deus que veio à terra, se fez carne e se entregou para que agora tenhamos um caminho de paz. Não há outra mensagem tão poderosa. Não vai ser não há nada que você possa fazer, escrever um livro, fazer um vídeo, explicar, desenhar. O caminho é esse. Se não for o evangelho, não há outra forma. Então, como que você pode olhar para aqueles ao seu redor e esperar que eles se convertam, que se entreguem, que venham para a igreja, se você não fala quem Cristo é? Não há outro caminho, meus irmãos. Então, por isso, não podemos ser negligentes com esse chamado. Não podemos. E Lucas 9, 23 ao 26, vai nos dizer que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser perder a vida, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Negue os seus desejos, a sua má vontade, as paixões sujas do seu coração. Abandone isso, fuja do mal. Tome a sua cruz, anuncie com coragem: não, Deus é o meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador, a todos que você puder, e siga-me. Olhe para Cristo, que Cristo seja o alvo da sua vida, meu irmão. Não podemos ter vergonha. Não podemos ter vergonha de anunciar esse evangelho. Não há outro meio para a salvação. Billy Graham tem uma frase muito marcante, que diz que a salvação é de graça. Você não fez nada por ela, meu irmão. Você que crê em Cristo, que se entregou, que se batizou, está aqui vindo de igreja, a salvação foi de graça. Mas o discipulado vai te custar tudo. Ser um discípulo de Jesus vai lhe custar tudo. Renúncia da sua vontade, a renúncia de estar em certos ambientes que você achava que era o melhor, mas que agora não glorificam a Deus. A forma de você falar que não glorificava a Deus,
A forma como você se vestir, a forma como você... Tudo em sua vida, Cristo vai transformar. Tudo em sua vida você poderá ter que sacrificar em nome desse Evangelho. E é um desafio. É um desafio porque é sempre essa guerra entre a minha vontade e a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, a gente pode perguntar, poxa, mas Deus pede demais de mim. Deus exige demais. Como é que pode passar por essa dificuldade por causa... Estou fazendo a vontade dele, ainda vou sofrer. A gente pode se perguntar isso. Mas a gente precisa se lembrar de uma coisa. Quem é o Senhor que estamos servindo? Isaías 53:7. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. 2 Coríntios vai dizer que Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que eu quero dizer com esse texto? Porque eu trouxe seleção neles? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não precisava sofrer. Ele poderia, na sua glória, permanecer e então nos entregar à perdição. Porque nós escolhemos isso. Nós escolhemos nossas vontades. Mas Cristo escolheu vir como servo, se humilhar do alto da sua glória, se esvaziou e se entregou e assumiu a forma de servo. Viveu entre nós, teve fome, teve frio, teve sede, cansou, caminhou, não era rico, não andava de cavalo, não, era caminhando para se deslocar entre as cidades. Então foi morto, assassinado, injustamente. Ele poderia ter, ele mesmo disse que poderia, se quisesse, ele chamaria milhões de anjos para vir defender ele. Mas diante de Pôncio Pilatos, diante dos seus açoitadores, dos seus carrascos, ele entrou como ovelha muda. Por quê? Eu olho para mim, para as minhas falhas, para os meus pecados, olho, Deus, por quê? Eu sofro, sim, porque eu sou esse homem caído, que vivo segundo a minha vontade e colho os frutos disso, mas por que o Senhor, que é santo, quis isso? Meus irmãos, Deus nos ama. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é o que diz em 1 João. Então, é constrangedor entender que o próprio Deus se entregou e sofreu. O servo sofredor, Jesus Cristo, se entregou por nós, para que agora, quando Deus olhe para nós, não veja agora a minha sujeira, a minha imundice, a minha miséria. Porque Cristo, quando sofreu naquela cruz, Deus, quando olha para Ele, Ele viu o meu pecado e viu o seu. Ele viu os meus erros, os meus maus desejos e também viu os seus. E por isso o condenou. Por isso julgou como pecador. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que agora, quando Ele olhe para mim e para você, meu irmão, Ele vê a justiça perfeita de Cristo. Meus irmãos, por que Ele fez isso? É uma coisa que é constrangedora. Por quê? Ele não tinha por que sofrer. E a gente chega e não tem vergonha de denunciar, tem vergonha de proclamar esse caminho tão perfeito e maravilhoso de salvação. Meu Deus, o que mais Ele poderia fazer para lhe convencer de que viver para Ele, apesar das lutas aqui, é a maior bênção de todas. De que apesar das lutas, Ele é a nossa maior glória. Meus irmãos, Deus usa o sofrimento por causa do Evangelho para nos tornar mais parecidos com Cristo. Para que a gente entenda de que nem mesmo Deus poupou o seu próprio Filho. Aquele que é bondoso, rico em misericórdia, não poupou o seu próprio Filho. Mas não porque Ele é um Deus cruel, não. Porque Ele julgou ser preciso, para que agora Ele pudesse nos chamar de Filho. Para que agora pudéssemos encontrar esse caminho de redenção. Então, como diz lá em Tiago, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, assim como sofrer por Cristo é um privilégio, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé de vocês produz perseverança. Meus irmãos, diante de Deus, confiando em Deus, podemos passar por qualquer dificuldade em nome de Cristo, porque estamos fazendo a vontade de Deus, estamos anunciando, estamos sendo essa luz, esse sal da terra para o mundo. A pregação poderia até acabar aqui, mas existe talvez um outro porquê passamos pela dor. E eu digo porquê, mas não é bem uma resposta.
O sofrimento, meu irmão, pode não ter causa ou motivo. O que eu quero dizer com isso? Sim, nosso pecado já tem consequências. Sim, ao servir a Cristo, você pode ser perseguido, você pode ser escarnecido. Mas haverá dores que não terão explicação. Que eu, sinceramente, não poderia aqui responder. Só caberia a Deus respondê-las. E talvez Deus não queira responder. Vamos voltar ao exemplo de Jó, lendo alguns trechos. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás então diz: mas estenda a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti, na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso ter essa esperança em Cristo, de que, no fim de tudo, Ele vai nos guardar e vai nos receber como seus filhos. Mas, e quando o sofrimento chega até nós por motivos inexplicáveis? Por motivos que a gente olha, meu Deus, por que isso está acontecendo? De tanto que eu lhe peço por livramento e não estou obtendo resposta. Como lidar com isso? Muitas vezes a gente passa por aflições que não tem nada a ver com Cristo. Muitas vezes você está no seu dia e, de repente, sua casa inundou. Não é culpa sua. De repente você está na sua vida e um parente se foi. O que é que seu pecado tem a ver com isso? O que é que o nome de Cristo tem a ver com isso? Então começam as perguntas. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê, não, Jó sofreu muito. Ele era um homem fiel a Deus, íntegro, temente. Deus diz que não havia como ele, nenhum como ele. Ainda está na tela. Não há ninguém como ele na terra. Então podemos dizer que Jó era o homem mais justo da terra. Não havia outro igual a ele. E qual é a recompensa que Jó recebe? Dor. Jó perde os seus filhos. Jó perde os seus bens. Jó sofre. E não entende o porquê. Mas ele não culpa a Deus. A esposa de Jó chega a Jó e afirma coisas terríveis, dizendo que, por que você conserva a sua integridade? E ele diz, olha, mulher, você fala como uma doida. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? A gente olha para Jó e fala, meu Deus, se fosse comigo, o que é que eu faria? Se fosse eu no lugar de Jó, como eu responderia? Será que eu não amaldiçoaria a Deus, como a mulher de Jó orientou? Então, meus irmãos, a vontade de Deus era que Jó passasse pela aflição. E isso pode nos incomodar um pouco. Porque pensa, não, irmão Pedro, a gente vê que não, foi Satanás que colocou e foi lá e tocou nele e tirou tudo. Mas eu vou até voltar, para não dizer que eu estou me equivocando. Veja o verso 8. O Senhor diz a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Quem chama a atenção para a fidelidade de Jó é o próprio Deus, para exaltar sua própria glória. Para dizer, olha Satanás, está vendo isso aqui? É meu servo. Nesse aqui, você não vai trabalhar não, porque ele é meu. Ele me adora, ele me exalta, me teme como nenhum outro. E o Satanás tenta então dizer, olha, mas isso é porque também você cercou ele de bens, abençoou demais, mas tira tudo. Aí Deus vai lá e diz, não, tudo bem, mas só não toque no corpo dele, no primeiro momento. Então, é difícil talvez a gente pensar que a vontade de Deus era que Jó passasse pela dor. Mas, irmão Pedro, Deus não é bondoso, não é misericordioso? Como é que ele quis que Jó passasse sem motivo algum, se ele era o homem mais justo da terra, o homem mais justo do seu tempo? E nossa lógica humana não consegue entender o porquê. Por que Deus fez isso? E mesmo passando por esse sofrimento, Jó não culpa Deus, não amaldiçoa Deus. O que é que Jó sabia? O que é que Jó entendia para não chegar e começar a falar? E, obviamente, a gente não vai passar pelos 42 capítulos de Jó, mas eu recomendo muito, minha amada igreja, que vocês meditem no livro de Jó. É um livro que falou muito comigo, e eu só estou aqui hoje falando o que eu estou falando, porque esse livro me feriu muito. Esse livro mostrou para mim uma realidade de que, sim, Jó sofreu, e essa foi a vontade de Deus. E mesmo sofrendo, Jó não culpou Deus. E, meus irmãos, a gente olha para o sofrimento dele e não entende. Nem a esposa entendia, nem os amigos de Jó entendiam por que ele passava por tudo aquilo. E começam a achar e apontar para Jó e dizer, não, Jó, você fez alguma coisa errada.
Do capítulo 3 de Jó até o 38, veja, quase 70% do livro, se não 80%, a maior parte, com certeza, é os amigos de Jó discutindo com Jó, não para consolar Jó, não para dizer, não, Jó, vai dar certo, confia em Deus. Não, para dizer, Jó, essa dor que você está passando é inexplicável. Você fez alguma coisa, você pecou, você fez alguma injustiça, você enganou aí, revele esse pecado oculto no seu coração, vá, peça perdão, se arrependa, se jogue no pó. E é o livro todo, Jó dizendo, eu não pequei. Se eu pequei, que ele me mostre, mas qual é o meu erro? É Jó tentando se defender. Em vez de encontrar alívio, ele encontrou acusadores, os seus próprios amigos. E é triste ver que muitas vezes, no momento de dores da nossa vida, pessoas chegam ao nosso redor e, na tentativa de tentar falar, não, que eu vou trazer aquele consolo, vou ler da Bíblia, vou trazer da Bíblia aquele consolo santo, ó Deus, me ilumina. A gente vai e fala e se torna um peso para a pessoa. A gente não aprende que, muitas vezes, o silêncio, estar ao lado daquele em dor, é a melhor postura. Meus irmãos, a dor de Jó só faz sentido aos olhos da fé. Se você não entender que, mesmo na dor, Deus ama os seus filhos, é difícil. Nossa mente humana, limitada, pequena, não vai entender, porque, meus irmãos, estamos falando daquele que é todo-poderoso, aquele que sabe de tudo, aquele que é o Senhor do universo, aquele que, pelo poder da sua palavra, faz aquilo que não existe existir, aquele que faz o sol nascer no tempo certo, que faz os planetas girarem na sua órbita, esse Deus grandioso e incompreensível. Cada partícula de poeira nesse templo faz a sua trajetória, porque Deus permite. É Deus conduzindo como um grande maestro do universo. Como compreender esse Deus? E como achar que a vontade dele não é melhor para nós? E como achar que eu consigo entender que não, o melhor para mim não era isso não, Deus. Por que fez isso comigo? É preciso fé. É preciso entender de que do lado de cá não vamos ter muitas respostas. Do lado de cá, os motivos de Deus não serão muito claros para nós. E a gente, muitas vezes, enche de perguntas, né, achando que, não, quando chegar lá, eu vou perguntar para Deus. Deus, por que foi isso, por que foi aquilo? E eu acredito que, mesmo quando eu chegar lá e eu contemplar aquele Deus em toda a sua glória, as respostas ficarão, as perguntas ficarão para trás. Isso eu só irei contemplado, porque Deus, no fim de tudo, é a maior bênção que podemos ter. Ter comunhão com esse Deus é a maior bênção que podemos ter. E como eu falei, Deus usa a fé de Jó para glorificar o seu nome e humilhar Satanás. Sim, humilhar. Para dizer, olha, Satanás, o diabo, esse é meu servo, que me teme. Que em tudo que ele faz, ele me glorifica. No cuidado com seus filhos, no cuidado com seus servos, em tudo ele me agrada. E Satanás tenta então mostrar, né, como eu já falei, que não é por causa disso não, é por causa desses bens. E não é por causa disso, que Jó continua fiel. E, meus irmãos, é constrangedor, é impactante entender que todos que olhavam Jó ao redor, seus amigos, a sua esposa, aqueles ao redor de Jó olhavam para Jó e não entendiam o que ele estava passando. Mas preste atenção nisso aqui. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei a dificuldade, eu não sei quais são os problemas, as perseguições, as lutas, as dificuldades, as angústias do seu coração, que você coloca diante de Deus, no seu quarto, no secreto, eu não sei. Mas, quando olharam para Jó, diziam que achavam que Jó era um sem futuro, um coitado, um miserável. Não, isso aí só resta esperar morrer. Aos olhos terrenos, Jó era um coitado. Mas diante de Deus, Deus estava exaltando Jó para toda a população celestial. Diante dos anjos e do próprio diabo, para humilhá-lo. A gente pode não entender daqui, mas no reino espiritual, Deus pode estar usando você como argumento para toda a população dos céus. Esse é meu servo fiel, mesmo na dor, ele não me abandona. Porque é eu que cuido dele, Deus. O próprio Deus, sou eu que o sustento. Eu sou o socorro do meu povo. Eu sou o alívio durante a dor. Eu sou Deus que amo os meus filhos. Apesar da dor, porque ele é Deus. E, meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é para nos constranger. E entender que o nosso alvo, o nosso objetivo, não é passar por aqui da forma mais tranquila possível. Não, é entender que quando chegar lá, é Deus nos receber, é ser reconhecidos por Deus, é ser exaltado no tempo certo, como diz Pedro. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte.
Essa é a nossa esperança. Entender de que as dores aqui são por enquanto. E como eu falei, Deus e a gente muitas vezes tem muitas perguntas para Deus. Se eu pudesse, não, no meio da dor, a gente muitas vezes se questiona. Não, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que assim? Por que desse jeito? Então, vamos já só um pulinho rapidinho no final do livro de Jó. Depois de todas as discussões com seus amigos, Deus aparece para Jó. Deus se revela. Diz o texto que num redemoinho, Deus começa a falar para Jó e para os seus amigos. E Deus não responde Jó. Deus não diga, olha Jó, estou aqui. Olha, eu fiz isso por causa disso, porque era o melhor por isso e isso. Não. Deus começa a fazer perguntas a Jó. Jó, onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde estava você quando eu fiz o sol com toda a sua glória e seu furor? Jó, onde estava você quando eu cavei toda a profundidade dos mares e povoei toda a terra? Onde estava você quando eu coloquei as constelações, cada uma no seu lugar? Onde estava você, Jó? Como que dizendo, quem é você, Jó? Para questionar minha vontade e os meus planos. E a gente pensa, não, Jó encontrou Deus, está diante de Deus. Agora Jó vai para cima, vai dizer, vai botar o dedo na cara de Deus e vai questionar. E em Jó 40, sabe qual é a resposta dele? Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a boca. Jó se cala. A chance que a gente pensa, não, se eu tivesse um encontro com Deus, se Deus se mostrasse aqui agora, eu ia perguntar. Jó encontra Deus e se cala. Jó vê Deus e não quer questioná-lo. Porque Jó entendeu e que não. Deus está acima da minha dor. Deus é aquele que pode fazer o meu mal virar bem. Deus é o meu dono e Ele cuida de mim. No capítulo 42, depois de, novamente, Jó falar isso, Deus continua perguntando, fazendo perguntas a Jó, para mostrar sua grandiosidade e seu poder. Jó então diz, Senhor, bem sei que tudo podes. É porque a gente não passou pelo livro de Jó, mas a gente vê, é um Jó tentando se defender, dizendo, por quê? Por que eu passei por isso? Que Ele me leve, maldito seja o dia do meu nascimento, é melhor eu morrer do que ficar sofrendo assim. E quando Jó encontra a Deus, ele não tem o que falar. Só reconhecer que, Senhor, eu sei que tudo podes. Reconhece o quanto Deus é grandioso. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó entendeu que Deus tinha um plano para ele. Ele não entendia, ele não tinha um porquê, mas ele entendeu. Mas Deus sabia e por isso ele podia descansar. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia. Jó começa a se humilhar de novo. Senhor, desculpa, me perdoe. Eu falei do que não entendia. São coisas que são maravilhosas demais para mim, Senhor, porque o Senhor o detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Quem era eu, Senhor, para lhe questionar alguma coisa? Ele continua, escute. E disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, quando Jó encontra Deus, ele entendeu que poderia finalmente encontrar descanso. Ele entendeu que não precisava respostas. Deus já era a resposta dele. Ter Deus na sua vida, saber que Deus não via como inimigo. Deus não estava contra Jó. Deus não estava vendo Jó como seu inimigo. Não. Deus tinha um plano para ele. Quando ele encontra Deus, ele entende isso. E a gente vê que depois disso, apenas depois disso, Deus então vai criticar os amigos de Jó, vai condená-los da sua postura e diz, olha, Jó vai orar por vocês, para que eu possa para que eu possa então perdoar vocês. Jó que vai orar. Façam sacrifícios, e então Jó vai orar por vocês. Então veja, aquele que o mundo via como coitado, como condenado, é ele que traz a redenção dos seus amigos. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E é depois disso que Deus então restaura a vida de Jó. Volta a ter bens, muito mais do que ele tinha antes, dá novos filhos e filhas, e abençoa Jó novamente. E Jó vive muitos e muitos anos. Meus irmãos, não cabe a nós saber os motivos de Deus. Mas a gente pode descansar. Podemos descansar, porque mesmo que a gente não saiba, Ele sabe. E isso basta. Deus saber basta. E a gente só consegue descansar quando a gente conhece o Deus a quem a gente serve. É quando a gente busca na palavra entender quem é esse Deus. Entender como Ele se revelou a nós. Como Ele age na nossa realidade. O que Ele espera de nós. E quanto mais perto estivermos dEle, meus irmãos, é então que vamos entender que Ele é o nosso alvo.
a comunhão com Deus. Deus é o nosso maior tesouro. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque a gente vê o exemplo de Paulo também, lá em Coríntios. Vamos ler aqui um pouquinho. E para que eu não ficasse orgulhoso, Paulo dizendo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer, novamente, aquela ideia de que sofrer é um privilégio, de que quando sofremos, passamos por provações, devemos ter em nós alegria, porque isso gerará perseverança. Então Paulo diz, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, Paulo pediu, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Não fica claro qual é o espinho na carne de Paulo aqui. Mas ele pediu, e eu disse, não, a minha graça te basta. O meu cuidado sobre sua vida, eu ser o Senhor da sua vida, você buscar em mim o alívio, isso basta. Então persevere, continue, porque eu vou lhe guardar. Naquele último dia, quando Cristo voltar em toda a sua glória, Ele vai nos receber e dizer, venham a mim, benditos de meu Pai, para o reino que preparei desde a fundação do mundo. Para chegar lá, a caminhada vai ser árdua. Não é uma corrida de 100 metros, meus irmãos, é uma maratona. A gente vai no nosso pique, devagarzinho. Uns mais rápidos, outros mais devagar. Mas cada um sorrindo para chegar na Jerusalém Celestial. E para finalizar, já me estendi por demais, algumas aplicações em tudo isso que falamos hoje esta noite. Primeiro, a vontade de Deus deve prevalecer sempre sobre a nossa vida. A oração não é para fazer Deus agir como queremos, é para nos fazer agir como Deus quer. Muita gente ora pedindo a Deus, Senhor, abençoe dessa forma, cuida disso, e tal, e tal, e tal. E é bem, temos que orar sim, temos que pedir. Deus nos ensina, não, peçam coisas, bater, dar-se-vos-á. Mas é entender que na oração não é para fazer Deus agir como a gente quer. É para a gente entender que, ó Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe que eu preciso disso, e a dificuldade é essa. Pronto, está em tuas mãos, agora eu posso descansar. Porque a minha alma entendeu que colocando em tuas mãos o Senhor vai fazer o melhor. Meu coração pode descansar, porque eu sei que a tua vontade vai prevalecer. Quando a gente entrega em oração as nossas lutas, as nossas dores, Deus vai dar o livramento no tempo dele. Deus vai agir de acordo com a vontade perfeita dele. É perfeita, meus irmãos. Pode ser difícil de entender. Podemos nunca entender, mas é perfeita e maravilhosa. E em oração, vamos entendendo isso, vamos sendo transformados cada vez mais, buscando a esse Deus. Uma outra coisa, isso aqui é uma coisa rápida. Não entenda daqui como sair daqui, não, vou chegar em casa agora e vou pedir para o sofrimento, para ser perseguido. Vou pedir a Deus, não, Senhor, manda a perseguição, que não possa mais ser cristão, porque então a igreja de Deus vai crescer, porque vamos sofrer igual a Jesus. Não, por favor, não chegue depois ao pastor, olha pastor, aquele menino lá que foi pregar, disse que a gente tem que pedir pudor, porque é sendo perseguido que a gente é parecido com Cristo. Por favor, não faça isso. A gente pede, Cristo nos ensina para o quê? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa oração a gente tem que pedir aquilo que a gente anseia. Mas o dia mau já vai vir. Sem a gente precisar pedir. Mas mesmo com esse dia mau chegar, podemos ter descanso em Deus. Buscando em oração, entregando as nossas dores e confiando nele. Esse texto de Timóteo vai afirmar isso. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então a gente ora para que a gente tenha vida de paz. Porque é no mundo pacífico, com a sociedade ao nosso redor, permitindo que a gente possa professar a nossa fé, que a gente pode então proclamar o evangelho com tranquilidade. Aí não é para pedir perseguição. A gente não tem que orar que continue perseguindo mais cristãos na Nigéria, no Oriente Médio. Não, a gente tem que orar que lá a situação melhore, para que o evangelho possa expandir. Esse é o nosso desejo, é isso que a palavra nos orienta. Terceiro ponto, que a dor não sai daqui achando que a dor é a única forma de Deus tratar o seu coração, de Deus se aproximar dele. Temos outras formas que não precisam passar por isso. Os adolescentes já estão cientes de saber, quem participa do PGM, que todo crente, para permanecer na fé, para viver a vida, tem que o quê? Comer um boi todo dia. É isso aí, tem que comer um boi. Você vegano, não se preocupe, porque esse boi você pode comer, porque
É Bíblia, oração e igreja. É através da Bíblia que conhecemos a Deus, o Deus revelado nas Escrituras. Em oração, confiamos nossas vidas, nossas lutas, nossos anseios a Ele. E igreja, é isso que estamos fazendo agora, nos reunindo como povo para adorá-lo, exaltá-lo e ouvir a mensagem da sua palavra. Esses são os instrumentos que a gente usa para se aproximar de Deus. Mas a dor ainda pode ser o meio para isso. Mas mesmo quando a dor vier, se a gente estiver bem alimentado desse boi aí, poderemos passar com maior facilidade, porque iremos entender que é Deus que nos sustenta em todo o tempo. Um exemplo disso, quando vemos a história de José do Egito, que a gente entende que os irmãos de José, depois que Jacó morre, os irmãos de José pensam, meu Deus, a gente vendeu nosso irmão como escravo, agora que nosso pai morreu, ele vai nos perseguir, ele vai nos tratar, agora ele vai se vingar da gente. E José diz, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, me venderam. Uma coisa terrível. Porque José sofreu muito, foi perseguido, foi vendido como escravo, foi para uma casa, foi acusado falsamente, passou anos na cadeia, para então ser exaltado como governador. Para que Deus, no momento certo, o exaltasse. Mas ele diz, vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O nosso Deus é o Deus que torna o mal em bem. Mesmo quando o diabo vai contra você, meu irmão, como foi na vida de Jó, ele tem suas limitações. Lutero, o reformador, tem umas frases muito polêmicas. E uma frase dele, assim, né, que ele gosta de chocar, é que até o diabo é o diabo de Deus. A gente pensa, oxe, como assim? Até o diabo é o diabo de Deus. Como assim? O diabo, então, é um servozinho. Oi, Deus, o que você quer? Não, ele não é um servo obediente. Mas mesmo quando o diabo age contra nossas vidas, Deus diz, olha, é até aqui. É até aqui. Você não vai encostar em Jó. Não, agora não. Você vai até aqui. Tira o que tem ao redor dele, mas só vai até aqui. E isso não é para nos amedrontar. Ai, meu Deus, então o diabo nos persegue, quem atenta contra nossas vidas, e Deus permite, ai, meu Deus, como já falamos a noite toda. Deus diz, até aqui. Porque Ele sabe, não, até aqui eu vou sustentá-lo. Até aqui eu vou cuidar dele. Até aqui eu vou transformar o mal na vida dele em bem. Do meu jeito, no meu tempo. No momento que eu acho melhor, porque a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus, que transforma o mal em bem. Um outro ponto, quero adiantar, já estou ultrapassando o tempo. Precisamos aprender a consolar o nosso irmão em sofrimento, como eu já falei. Muitas vezes um irmão ao nosso lado está em dor, está sofrendo, e a gente aponta o dedo, como os amigos de Jó fizeram. Às vezes a gente começa a aconselhar, não, irmão, vai dar certo, fique tranquilo, vai melhorar, vai passar. Aí passa o tempo e aquela dor não passa. Não, mulher, calma, vai resolver, Deus é fiel. Aí você começa a olhar, rapaz, esse irmão aí está com alguma coisa errada. Não, ele está escondendo alguma coisa. Meu irmão, você tá. O que está escondendo aí? Qual é o pecado? E começa a agir como os amigos de Jó agiram. Sendo que, como a gente acabou de ver, o irmão pode só estar sofrendo. E qual é a nossa postura, meus irmãos? Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Meus irmãos, muitas vezes a gente quer trazer, não, vou consolar a pessoa, vou falar aquela frase maravilhosa, teologicamente bonita, e então a pessoa vai entender, meu irmão, tinha esquecido que Deus é bom, oi, obrigado por me lembrar, aí vou sofrer mais não. Muitas vezes a melhor postura para alguém em dor é sentar ao lado, abraçar e não falar nada. Não falar nada, chorar junto. Porque muitas vezes a dor do outro, a gente não vai conseguir compreender os reais motivos, só Deus sabe. Mas é confiando que Deus sabe e sabe o melhor para nós, é que a gente pode descansar. E o último ponto, e agora eu chamo o Ministério do Louvor já para subir aqui em cima. Ministério dos Louvor dos adolescentes, podem subir aqui em cima já. Precisamos então viver uma vida de gratidão. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas, meus irmãos, temos muito pelo que agradecer. Porque, como eu falei no começo, o fôlego de vida de cada manhã que Deus permite que a gente tenha, o pão sobre a mesa, a saúde para se levantar, a possibilidade de ter um emprego, de poder trazer sustento para casa, o carrinho para poder ir e voltar, ou então o recurso para poder pegar o ônibus, o coletivo. Deus tem nos abençoado, não tem deixado faltar. E a gente precisa ser grato. Muitas vezes a gente pede assim, poderia pedir, chega o adolescente que vai para a escola de ônibus, ai meu Deus, estou cansado de andar de ônibus, Senhor, dá um carrinho para o meu pai, para minha mãe, para a gente poder ir tranquilo para a escola. Vai, Senhor, vai dar certo. Por favor, por favor, por favor, por favor. Aí Deus lhe abençoa com um colega seu da sala, que é seu vizinho, e vai para a escola de carro.
Olha que pensa, agora você não vai mais pegar ônibus, só que você fica, poxa Deus, eu queria um carro para o meu pai. Não entendeu não, foi? Ingratidão. Que a gente fuja da ingratidão, de entender que o que Deus coloca em nossas vidas já é maravilhoso, porque é Ele que tem colocado e Ele sabe o melhor para nós. Sendo que a maior das bênçãos Cristo já nos deu, a você que crê que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que você precisa se arrepender, que você precisa buscar essa nova vida nele, e agora, nessa caminhada, haverá dor, haverá aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu esse mundo, meus irmãos. Então, que a gente viva em gratidão, reconhecendo que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Entendendo de que, meus irmãos, a salvação eterna, essa reconciliação com Deus, o nosso Criador, é a maior das bênçãos. O perdão dos nossos pecados, que nos faz sofrer também aqui nessa terra. Essa é a maior bênção. A salvação. E por isso, que a gente pode então ter a tranquilidade de dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque é Cristo quem os salva, é Cristo quem os santifica.